Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais. Eu sou Gabriela Alves e a gente começa agora o Amazonas 1 Entrevista dessa sexta-feira. Nosso convidado de hoje é o advogado e analista político Carlos Santiago, que está aqui ao meu lado. Ele que também é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. E já que nós estamos aí há cerca de 6 meses das eleições, a gente vai comentar um pouco do trabalho do comitê e também do cenário político aqui no Amazonas. Doutor, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Olha, eu fico muito feliz quando estou aqui no portal Amazonas 1, porque é um portal cidadão, né? É um portal que fiscaliza, que debate, que leva informações para a sociedade, e isso é importante. E, acima de tudo, cria uma expectativa de um eleitor mais consciente na hora de votar. Doutor, qual tem sido o trabalho realizado aí pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção? O senhor estava falando que são várias entidades ali unidas, né? Qual o objetivo e qual trabalho vocês têm feito? Olha, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção é formado pela Ordem dos Advogados do Brasil, é um comitê de entidades, formado pela OAB Amazonas, pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Amazonas, pela Arquidiocese de Manaus, que representa a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é formado pelos conselhos profissionais de administração, de economia e contabilidade. O comitê tem 3 grandes objetivos. O primeiro deles é a educação política. Nós achamos que é importante o cidadão conhecer e saber da importância de votar bem, de votar para o interesse coletivo. E aí nós promovemos cursos, inclusive temos agora um curso chamado Curso de Multiplicadores do Voto Consciente, que o voto consciente significa que o eleitor tem que conhecer a regra do jogo das eleições, o eleitor tem que conhecer o partido político do candidato, a história de vida do candidato, tem que saber quem financia esse candidato, saber se as propostas que o candidato está colocando aí no período eleitoral, de fato, são possíveis de serem realizadas as propostas. E também nós ensinamos que o eleitor tem que ter a informação de que para que serve cada cargo que está em disputa. Outro aspecto do comitê é o de fiscalização. O comitê busca fiscalizar, né, as eleições, não só promovendo denúncias, mas também recebendo denúncias, encaminhando aos órgãos competentes para tomadas de medidas cabíveis. O outro aspecto é o aspecto propositivo. Como o comitê é um comitê também com entidades, né, de profissionais, como contadores, advogados, economistas e administradores, o comitê sempre tem como ideia também propor soluções para os problemas do Estado. Então, esses são os grandes objetivos do comitê, e o comitê tem, ao longo dos 8 anos que tem aqui no Amazonas, se dedicado a propor, a fiscalizar e também a fazer educação política. Doutor, e o dado interessante, né? Que nós temos todo esse tempo aqui no Amazonas, mas somos uma referência, né, do local de um comitê nacional, que é o comitê chamado MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que foi o mesmo movimento que propôs uma lei de iniciativa popular chamada Lei 9.840, que pune aquele que compra voto. Também é o mesmo comitê de entidades que propôs a lei da ficha limpa, e também é o mesmo comitê de entidades que foi ao Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Então, o comitê e o nosso movimento temos bastante coisas para apresentar para a sociedade. Doutor, falando dessa parte da fiscalização, né, eu já gostaria de falar aí com o senhor sobre 2 denúncias que foram apresentadas pelo comitê recentemente. A gente tem a situação do T6, né, que até nós estávamos falando antes de começar aqui a entrevista, do Terminal 6,
que até então está uma obra que foi milionária e está parada ali no Viver Melhor, né, no conjunto Viver Melhor. E tem uma outra denúncia mais recente que foi apresentada também pelo comitê em relação a pedido de votos dentro de uma igreja evangélica, né, e o comitê apresentou isso também. Gostaria que o senhor falasse primeiro sobre essa denúncia relacionada ao T6, né, o que foi apresentado ali de argumentos, o que a população está sendo prejudicada, e também essa outra denúncia apresentada agora em relação ao pedido de votos. Olha, o comitê é um comitê de combate à corrupção. No período eleitoral, nós nos dedicamos mais à campanha, né, às eleições. Temos toda uma atividade relacionadas à eleição. Mas, durante todo o tempo, né, o ano todo, a gente trabalha com denúncias, né, com recebimento de denúncias, e uma delas, por exemplo, é o caso do T6, né, que está lá parado, sem nenhuma utilidade, uma obra que custou 16 milhões de reais, 23 mil metros quadrados construídos, nem a atual administração e nem a anterior tiveram cuidado, né, de colocar aquilo para funcionar, para servir a sociedade. Uma obra, ela só tem sentido se for para servir a sociedade. Em função disso, o comitê esteve lá no T6, tiramos fotos, inclusive fotos da inauguração que aconteceu em dezembro do ano de 2000, e encaminhamos ao Ministério Público, que está agindo contra os administradores que deixaram a situação do T6 como está. Em relação a essa outra denúncia que foi apresentada, a gente está se aproximando agora, né, do período eleitoral, muitos pré-candidatos já estão aí em pré-campanha, a gente tem observado que, na verdade, o cenário já está se esquentando aí, e aí vocês apresentaram essa nova denúncia sobre pedidos de votos dentro de uma igreja. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que diz a lei, né, se realmente essa prática é ilegal, por que é ilegal, e o que vocês esperam agora de resultado após apresentar essa denúncia. Olha, nós encaminhamos uma denúncia que chegou lá no comitê, encaminhamos à Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, né, que funciona lá na sede do Ministério Público Federal. Então, ela vai tomar as devidas providências, né, ou arquiva, ou instaura um procedimento. Mas o que chegou lá para o comitê é de que houve um evento numa instituição religiosa, e nesse evento houve um pedido explícito do voto, né, o que é proibido pelo artigo 36A da Lei das Eleições. Então, é proibido o pedido explícito do voto nesse período de pré-campanha, e também é proibido privilegiar, por exemplo, canais de comunicação para um determinado candidato em detrimento dos outros. Quer dizer, quebra aí a isonomia, que é uma garantia da legislação eleitoral. Então, de posse disso, o comitê encaminhou essa denúncia à Procuradoria. E lá a Procuradoria vai tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. O senhor falou aí que o comitê recebeu, né, essa denúncia. No caso daquelas pessoas que estão nos assistindo que têm uma denúncia para fazer, como que elas podem entrar em contato com o comitê, com o senhor? Olha, o comitê tem um canal, né, que é o 99977-9680. É um canal que recebe as denúncias. Há uma avaliação por parte de advogados, temos 8 advogados no comitê, e esses advogados irão analisar se tem provas o suficiente para encaminhar ao Ministério Público ou aos órgãos competentes com relação a isso tudo. Mas é bom que fique claro para o eleitor de que nesse período da pré-campanha a legislação eleitoral flexibilizou bastante, né? Por exemplo, qualquer cidadão pode se declarar pré-candidato. Não há crime nisso, uma declaração de que é pré-candidato. Fazer reuniões nos bairros, reuniões partidárias, conceder entrevistas, usar a internet, inclusive impulsionar a internet para debater assuntos da cidade, do país, tudo é possível, né? O que não pode é o pedido explícito do voto e gastos exorbitantes nesse período, porque pode se configurar como abuso do poder
econômico. Então, aquele que quer ser candidato ou aquele que vai fiscalizar as eleições como sociedade civil tem que ficar atento com relação a isso, né? Ou seja, a legislação eleitoral não proíbe reuniões, debates, discussões, entrevistas, participações em programas via internet, impulsionar a internet. Tudo isso não é ilegal. O ilegal é o abuso do poder econômico, é o uso excessivo de recursos, de dinheiro para promover eventos e também o pedido explícito do voto. Então, quem promover o abuso do poder econômico e o pedido explícito do voto, certamente será objeto de uma denúncia. Ok, doutor. E agora, já que a gente está completando aí o nosso tempo, né, do primeiro bloco, nós vamos agora para um rápido intervalo. E você pode aproveitar esse intervalo agora para mandar aí as suas perguntas aqui para o doutor Carlos Santiago. Qualquer dúvida sobre a questão das eleições, agora você pode mandar aqui que a gente vai aproveitar também para fazer essa pergunta para ele. O governo do Amazonas fez o restaurante Prato Cheio para você. Por apenas R$1, você e sua família podem comer à vontade. Já são 16 pratos cheios em vários municípios e em breve estaremos entregando novas unidades na capital e interior. É 10, é 1000, é o melhor prato cheio do Brasil. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Bom, gente, voltamos ao vivo com a Amazonas 1 Entrevista dessa sexta-feira e hoje nós estamos aqui conversando com o analista político Carlos Santiago. Como eu falei, você que está assistindo agora aqui pelo Facebook pode mandar também aí a sua pergunta. A gente estava falando sobre a questão das regras eleitorais, né, que nesse momento agora, nesse período que nós estamos, o pedido de voto explícito é proibido, né, segundo as regras eleitorais aí. E agora, já mudando um pouco de assunto, eu gostaria de comentar sobre algumas coisas que têm acontecido aqui nas casas legislativas, né, que inclusive muita gente tem comentado, a população mesmo está atenta. E um desses assuntos é a questão do cotão, por exemplo, ali da Câmara Municipal de Manaus, né, o cotão que é aquela cota de exercício para atividade parlamentar, um recurso, uma verba que os vereadores recebem, que os políticos recebem para exercer a sua atividade. No caso da Câmara, né, os vereadores aprovaram um aumento de 83% dessa verba, né? E aí outros 2 vereadores foram lá e pediram a revogação desse aumento. Ontem, inclusive, teve uma decisão da Justiça que revogou outra decisão que suspendia. Portanto, agora, de acordo com a Justiça, o cotão está liberado. Esse aumento do cotão de 83% está liberado, mas a gente vê que por parte da população ainda tem muitas críticas a esse aumento. E eu gostaria que o senhor comentasse exatamente isso aí. Como é que o senhor vê essa questão desse aumento do cotão para os vereadores aqui em Manaus? Olha, Gabriela, eu acho isso um absurdo no momento que o país está passando, desemprego, miséria, a sociedade não suporta mais, privilégios para políticos. Mas eu também vejo um outro aspecto nisso tudo, né? A Câmara Municipal de Manaus, que ano passado discutiu a construção de um outro prédio, né? A compra de mobília para os vereadores, o cotão, o reajuste do salário dos vereadores, né? do ganho dos vereadores. Acho que tudo isso tomou conta da agenda, né? da cidade,
da discussão política. Mas isso é muito aquém do que deveria ser a Câmara de Vereadores de Manaus. Manaus é uma cidade entristecida, cinzenta. Manaus está suja. O transporte coletivo da cidade de Manaus é precário. Ninguém tem perspectiva futuro de um transporte coletivo decente. A lixeira que nós temos aí, são destinados lixo, aquilo é uma vergonha. Há um crescimento desordenado da cidade, os igarapés estão poluídos, a cidade tem no momento, não anda por conta da falta de mobilidade urbana. Todo mundo se acha no direito de colocar algo na calçada ou num porte, fazendo da cidade um cenário de uma poluição, né? Uma poluição visual enorme. E a Câmara Municipal de Manaus continua discutindo cotão, continua discutindo um outro prédio, continua discutindo a questão das mobílias para os vereadores, a compra de cadeiras para os vereadores. A Câmara Municipal de Manaus está muito aquém do que a cidade precisa. A cidade precisa de um poder legislativo municipal que traga essa discussão sobre os reais problemas da cidade. Manaus, hoje, que temos, e a Manaus do futuro, a Manaus que queremos. O transporte coletivo hoje será o mesmo daqui a 10 anos? Será que a lixeira que temos aí será mesmo daqui a 10 anos? Será que esse crescimento desordenado em determinadas áreas, inclusive pessoas morando em áreas que começa a chover, cria todo um caos, será que vão continuar desse jeito? Ou será que a Câmara Municipal de Manaus vai continuar com essa agenda de cotão, de salário, de mobília? Eu acho que a Câmara Municipal de Manaus custa muito caro ao contribuinte para a gente ficar discutindo questões tão menores, dado a importância da cidade de Manaus. É a cidade, sexta cidade que tem mais riqueza do país, que é o PIB, e é a sétima cidade em termos populacionais. Então, Manaus é muito importante. O que não é importante nesse momento é a forma como a Câmara Municipal de Manaus faz, que é não discutir os problemas da cidade. A gente vê que é dada toda uma estrutura, né, para os vereadores e que isso não corresponde ao serviço que é dado para a população, né? Não tem um retorno positivo, tão positivo quanto a estrutura que eles recebem. E não é só também na Câmara Municipal de Manaus, mas também na Assembleia Legislativa, né? Aqui no Portal Amazonas 1 a gente sempre faz reportagens mostrando aí a questão dos gastos públicos aqui nas instituições. E falando ainda sobre a situação do cotão na Assembleia, a gente teve a aprovação agora do prazo, né, de uso do cotão em ano eleitoral, que vai agora até maio. A Assembleia se igualou aí ao Congresso Nacional e vai poder usar até 120 dias, no caso das eleições, o cotão. A gente está em período eleitoral e nós sabemos que essa verba também é muito utilizada para a divulgação ali da atividade parlamentar. Gostaria que o senhor comentasse isso também, se dessa forma os políticos podem usar esse recurso para se promover já para as eleições. Como é que o senhor enxerga isso também? Olha, eu vejo isso aí com um desequilíbrio, né? Nessa disputa do processo eleitoral, na disputa das vagas para a Assembleia, né? Em ano de eleição, eu acho que deveria ser proibido, por exemplo, criar uma norma proibindo, por exemplo, as emendas parlamentares, né? Porque isso causa um desequilíbrio parlamentar com milhões de reais para ser destinado para determinado tipo de obras, serviços. E mais, em ano eleitoral, o parlamentar, né, tem mandato, tem lá à sua disposição uma equipe de assessores, tem à sua disposição esse cotão que envolve custo de gasolina, de divulgação, de contratação de consultoria, de avião, né, de passagens e tudo. Então isso tudo cria um desequilíbrio na disputa eleitoral e mostra de forma clara que a legislação eleitoral precisa, com urgência, mudar para tirar esses privilégios, principalmente durante as eleições, principalmente durante o ano eleitoral, né? Porque isso, imagine você competir
você que não tem mandato, que não tem toda essa estrutura, inclusive de recursos públicos à sua disposição, fica uma concorrência muito desigual, muito sem equilíbrio. Então, acho que o caminho é esse, proibição, em ano de eleição, proibir emendas parlamentares, destinação de milhões de recursos para obras e serviços por parte dos parlamentares, e proibir também o uso, né, desse cotão aí, que é um custo enorme para a sociedade, e que isso causa um desequilíbrio nessa corrida para a conquista de uma vaga no Poder Legislativo Estadual. Doutor, e para quem está acompanhando agora, a gente aí só falou de uma série de situações, né? E o que a gente pode fazer, por exemplo, para ficar mais atento nesse ano eleitoral em relação a essas regras, ao que pode e o que não pode, para a gente entender a influência mesmo desses pré-candidatos, desses parlamentares? O que a gente pode fazer para estar mais atento mesmo? Olha, uma das coisas que o comitê está promovendo é um curso de multiplicadores do voto consciente, né? O cidadão tem que saber, o eleitor tem que saber a regra do jogo das eleições, e em função disso nós fizemos aí um curso, e esse curso está em PDF, pode ligar para esse telefone que eu vou falar agora, 999779680, que vou disponibilizar para quem ligar esse curso, e lá consta não só o que é um voto consciente, não só consta a legislação eleitoral, mas também os canais de denúncia, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral. Todos esses contatos estão lá, além dos contatos do comitê. Então, é uma forma do que o cidadão tem para contribuir com a eleição, seria pegar essas informações e ajudar o comitê a fiscalizar. Eu vou colocar uma coisa assim, que eu acho importante. Quando você vota, se você não votar de forma consciente, você está prejudicando a sociedade, prejudicando o país, prejudicando a cidade. Por isso que você tem que, cidadão, você tem que votar consciente. O que é votar consciente? Votar objetivando o bem comum. Votar por interesse da coletividade. Quando você vota bem, sabendo a importância do seu voto, né, você vai escolher bons governantes. E elegendo bons governantes, nós teremos bons serviços oferecidos à população. Muitos dos serviços precários que nós temos hoje em Manaus, no Amazonas e no país, isso é custo de um voto errado, de um voto inconsequente. Então, pense bem antes de votar. O seu voto, ele é importante, muito importante, para definirmos a qualidade da política, a qualidade dos governantes e a qualidade dos serviços públicos oferecidos. Doutor, e agora a gente tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Mariana Oliveira, quer saber, o senhor como analista político, como o senhor descreveria o cenário político amazonense? Olha, o cenário político do Amazonas será o que está acontecendo agora, até as convenções partidárias, Gabriela, muitas coisas acontecerão, não dá para você fechar agora um entendimento de como vai ser as eleições, porque até as convenções partidárias ainda há indefinições. Nós temos aí o governo do Estado, o candidato à reeleição, com bastante apoiadores. Você tem aí um candidato de oposição, 2 candidatos da oposição com tradição de gestão pública, né? E você tem outros candidatos que estão se colocando aí como novos nesse debate político, né? Então, até as convenções partidárias, muitas coisas irão rolar, né? Irão acontecer, que é típico da política do Amazonas. Mas, de qualquer forma, você tem até o dia 31 de maio para saber, por exemplo, quais são os partidos que vão fazer federação, né? Por isso que ainda não há nada fechado, muitas agremiações partidárias. Você tem até o dia 5 de agosto para saber as definições das convenções partidárias, porque as convenções começam, por exemplo, dia 20 de julho
até o dia 5 de agosto. Então, até o dia 5 de agosto, a gente vai ficar na dúvida para saber com quem que o prefeito de Manaus vai caminhar, com quem que o Amazonino vai caminhar, com quem que o Wilson Lima vai caminhar, com quem que o Ricardo Nicolau vai caminhar, com quem que o Omar Aziz vai caminhar. Então, tudo isso vai ser definido nas convenções partidárias. Eu te garanto isso. Muitos dos que estão se colocando hoje como candidaturas potenciais, pode ser que até as convenções partidárias não se consolide e até perca força nesse processo, nesse momento. Ainda não está nada definido, né? Não tem nada definido, porque os partidos ainda terão tempo, até as convenções partidárias, para a definição dos apoios. E a gente tem mais uma pergunta aqui da Raquel. Ela quer saber como o senhor se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção. Ela não citou um caso específico, mas aí o senhor pode ficar à vontade para citar um exemplo. Não, eu acho que a corrupção, quer dizer, a corrupção no país é terrível, né? E aí você tem, por exemplo, grupos formados dentro dos partidos, dentro dos governos, que promovem a corrupção, né? Corrupção, se fala muito em corrupção moral, né? Corrupção moral, você furou uma fila ali, isso é uma corrupção moral. A corrupção, o sentido da corrupção é quando passa pela máquina pública, né? Ou para beneficiar a si, ou para beneficiar outros, né? Então isso chama-se corrupção. E corrupção dentro da administração pública no Brasil, isso aí é de conhecimento público. Mas, quer dizer, parte da corrupção acontece, né, por conta da falta de um voto de qualidade do eleitorado. Se o eleitorado quiser que a corrupção amenize, porque não tem como acabar a corrupção, mas amenizar a corrupção, o eleitor pode ser mais rápido do que a Justiça, do que o Supremo Tribunal Federal, do que o Tribunal de Justiça do Amazonas, do que a Justiça Eleitoral. Como? As urnas. O eleitor, com o seu voto, ele julga nas urnas, muito mais rápido do que o sistema de justiça. E aí, parte dessas mazelas que envolvem a corrupção pode acabar em função de um voto de qualidade. Ok, tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas ela diz assim: qual a sua opinião sobre votar aos 16 anos? Acha que é um problema ou uma solução? A gente tem até visto o movimento, né, de muitos artistas incentivando os jovens a tirar o título de eleitor, então gostaria que o senhor comentasse e respondesse essa pergunta. Olha, foi dado aos jovens da faixa etária de 16 a 17 anos o direito de escolher os seus governantes, os seus representantes. Mas por que foi dado a esses jovens? Porque eles tiveram, a juventude teve um papel importante num processo de redemocratização do país. E os constituintes acharam interessante colocar esse direito para que o jovem crie um costume, crie uma tradição de participar da vida pública do país. É uma pena que de lá para cá, da Constituição de 88 para cá, o número de jovens na política tem caído. Isso é reflexo da falta de debate político nas escolas, nos partidos, nas organizações não governamentais. Os jovens estão distantes da política. E tem uma consequência, Gabriela, com relação a isso. Uma vez distante da política, uma vez sem participação ativa da política, você vê, por exemplo, a falta de políticas públicas para a juventude. Se o jovem fosse mais ativo, fosse mais exigente, fosse mais participativo, certamente políticas públicas para os jovens seriam oferecidos, coisa que não acontece hoje. Bom, doutor, já estamos chegando ao fim aqui do Amazonas Zoom Entrevista de hoje. Eu vou deixar agora o espaço aí para as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Amazonas Zoom, como sempre, um espaço privilegiado para discutir ideias, propostas. Volto a dizer, um portal portal cidadão que informa a sociedade. Nós estamos querendo contribuir com o processo eleitoral, com eleições transparentes, eleições limpas. Mas a justiça eleitoral tem que ser dura nesse processo. O Ministério Público Eleitoral tem que ser
duro nesse processo. O que é ser duro? Ser mais ativo, participar mais do cotidiano desse debate político, acompanhar tudo, porque senão não terá o efeito previsto, ou seja, de eleições sem grandes conflitos, transparentes e limpas. Bom, doutor, muito obrigada, então, aqui pela sua participação no Portal AM1. Com certeza não vai faltar aí outras oportunidades ao longo desse ano para a gente conversar mais sobre o cenário político aqui. A gente agradece também você que nos acompanhou aqui pelas nossas redes sociais. Lembrando que essa transmissão vai ficar salva e você pode rever também e compartilhar. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem.